Olá! Nesse segundo episódio da segunda temporada do programa Primeiro Plano, trazemos duas reportagens incríveis. A primeira lembra que esta semana completamos 32 anos de uma experiência traumática que o Brasil viveu, quando, em 16 de março de 1990, o então eleito presidente Fernando Collor de Mello confiscou a poupança dos brasileiros. E na segunda parte do programa de hoje, você vai entender melhor como funciona e quais são os benefícios da acupuntura. A gente começa com a história do famigerado confisco da poupança. A reportagem é do irmão Diego Joaquim. Brasil, 15 de março de 1990. Tomava posse o primeiro presidente da República eleito pelo voto popular após a ditadura militar. Fernando Collor de Mello assumia após vencer as eleições de 1989. A partir daí, a população brasileira, cheia de esperança, passava a conhecer o mais novo presidente da história do país. Um cara que no governo de Alagoas, foi governador de Alagoas por 3 anos, já tinha dado mostras, já tinha dado demonstrações cabais de que era um corrupto. Aparece na eleição como o baluarte contra a corrupção. Então aí as classes dominantes se unificam em torno dele, e aí a gente vê, né, como é que a partir mais ou menos ali de agosto, setembro, essas candidaturas burguesas vão sendo esvaziadas, porque você vê os prefeitos ligados a esses candidatos, os deputados ligados a esses candidatos, alguns governadores ligados a esses candidatos, migrando para o apoio ao Collor. Virou uma onda. E ainda assim, ele quase perdeu. Então, isso significa o quê? A crise continua. E o Collor assume nessa condição. Com uma campanha prometendo modernização, após se eleger, Collor encontrou um país com uma dívida externa assustadora e a inflação em disparada. E precisava resolver o problema com urgência. A provável solução veio logo adiante. O Plano Collor é um ultimato. É um ultimato que ele deu para as forças políticas e para a sociedade brasileira. Ou aprova, ou então não tem mais nada, só tenho esse. Ele dizia, né? Eu só tenho uma única bala, uma bala de prata para matar a inflação. Para piorar a situação, o plano econômico dele era fragilíssimo, inclusive do ponto de vista técnico. Porque o plano Collor 1, ele era basicamente o quê? Eu vou baixar a inflação tirando dinheiro de circulação. Então, se você tira dinheiro de circulação, a tendência é o preço cair. Porque aí você valoriza a moeda. Bom, beleza, mas as causas estruturais da inflação continuam lá. Então, quer dizer, ele baixa o plano em março, em junho a inflação começou a voltar. Segundo, então o que ele fez? Ele reduziu as alíquotas de imposto cobrada dos produtos importados no Brasil, de uma média de 40% para uma média de 0,8%. Acabou a tarifa alfandegária no Brasil. Isso afetou um monte de ramos industriais que passaram a competir em condições desiguais com o produto importado. O governo, que era um sucesso no marketing político, acabou sendo bastante agitado. Suas decisões tiveram efeitos econômicos imediatos, e a população brasileira, que já se via no aperto, precisou apertar ainda mais a sua economia para dar conta de sua sobrevivência. E, na maioria das vezes, vivendo com um salário mínimo defasado e cada vez mais desvalorizado. Variação alternada a cada mês. E isso causa muita preocupação em relação ao desemprego e ao teto salarial. Então, um dos maiores problemas de se programar é a incerteza e a instabilidade econômica. De acordo com a estimativa feita pela Federação Brasileira de Bancos, 10 milhões de brasileiros tiveram a poupança confiscada pelo governo no Plano Collor. E nem todo mundo conseguiu se recuperar financeiramente. Os efeitos ainda são sensíveis,
mesmo depois de 3 décadas. As pessoas, quando viram isso, há cenas até de entrevistadores na televisão chorando por conta de viver aquilo e não resistir às reações que muita gente tinha. Então, era uma situação muito dramática. Aquilo nunca tinha feito, nunca tinha ocorrido. Era um confisco muito violento. 80% do dinheiro aplicado que havia no país foi retido por 18 meses. E as pessoas, por exemplo, poderiam estar numa situação assim, de passar de uma situação para outra, como vender um imóvel, guardar o dinheiro para aplicar aquilo num outro gasto elevado, uma despesa familiar elevada, e, de repente, a família ficava desprotegida, porque ela não podia gastar. Aquele dinheiro tinha de ficar retido por 18 meses e seria devolvido em 12 parcelas mensais. Um ano depois começaria a ser devolvido. E aí as pessoas, obviamente, entravam em pânico, porque aquilo significava valores muito expressivos. Há estimativas de que o confisco total pode ter chegado a 100 bilhões de dólares, não é reais, é dólares. Algo que representa mais ou menos 1/3 do nosso PIB. Era um valor muito expressivo. A única coisa que as pessoas podiam, vamos dizer assim, lançar mão era um valor, na moeda da época, de 50 mil cruzeiros, que era a nova moeda, e já houve quem calculasse o quanto aquilo seria hoje, e chegaram já a uma estimativa de R$ 8.300, que era a única parcela que a pessoa podia sacar das suas disponibilidades, fosse na conta comum, fosse em poupança, fosse em aplicação financeira. Então, foi um choque de elevada potência contra a administração financeira das pessoas, e por isso mesmo tinha muito pouca chance de dar certo. Porque de lá para cá nós tivemos um plano bem sucedido, que foi o Plano Real, que nos ensinou muito sobre como resolver esse tipo de problema. O Plano Real foi super bem sucedido, e tanto é que a inflação caiu rapidamente e criou-se um clima bastante tranquilo do ponto de vista do combate à inflação. Então, eu diria que é muito difícil imaginar a pessoa pecar por não fazer o mínimo necessário para manter a inflação baixa. O que me preocupa mais, isso sim, é que, por conta disso, que é uma reação talvez até compreensível dos seres humanos, começou a haver um certo exagero na adoção de medidas radicais, medidas ortodoxas radicais, como se faz hoje. Por exemplo, a subida da taxa de juros. Eu, pessoalmente, como economista que opina sempre, sou contra essa subida que está ocorrendo hoje, algo ao redor de 10% ao ano. Eu acho isso um absurdo, ruim, mas é uma medida tomada, eu acho que como ainda subproduto indesejável de um exagero que surgiu para evitar qualquer tipo de risco da inflação retornar no Brasil. A economia já ia de mal a pior, e a saída encontrada para a crise foi dura e não resolveu o problema. Para Raul Veloso, a nova medida desde o início era um verdadeiro tiro no escuro. Era muito difícil, ninguém sabia o que é que podia acontecer. O que cada vez se tentava
era fazer uma repetição de algumas medidas e intensificar essas medidas. Uma delas, por exemplo, era o tal do congelamento de preços. Era como se fosse querer conter a inflação na marra, congelar preços e forçar que os preços que não eram, digamos assim, congeláveis facilmente, também ficassem contidos, como salários e outros preços críticos da economia. Então, a pergunta que sempre vinha é essa: vai ter congelamento do quê? Por quanto tempo? Como é que as pessoas vão suportar isso? Eram as perguntas que se faziam. E aí, com o passar do tempo, nessas outras tentativas que foram acontecendo, o que se fez foi estender o alcance das medidas para outras medidas radicais, como congelamento de salários, etc. Com a inflação subindo, o desespero da população só crescia. O Brasil estava à beira de um colapso econômico. Confira agora. 2 vítimas do Plano Collor vêm nos ajudar a compreender o impacto na vida das pessoas e das famílias. E um jornalista que cobriu aquele fato apresenta suas lembranças desse grande trauma brasileiro. Os efeitos econômicos foram graves e os impactos no país cada dia mais assustadores. Manifestações, cenas de desespero. No Brasil, o governo verde-amarelo não trouxe esperança, mas agravou o cenário de insatisfação. Era chocante, viu? Porque assim, o drama das pessoas era muito forte. Como eu disse, havia aquela propaganda oficial de que não, o plano não vai alcançar as pessoas mais pobres, porque quem tem até 50 mil cruzados, ou seja, vamos traduzir isso aí para 10 mil reais, não vai sofrer. Então, a grande maioria da população não teve o dinheiro retido. Acontece que as consequências econômicas dessa retenção foram brutais. Primeiro, o medo da população. A pessoa não teve o seu dinheiro retido. Vamos imaginar o trabalhador que tivesse 2 mil reais na conta. Não teve o dinheiro retido, mas ele ficou com medo. Aí, nesse ponto, ele corre para comprar mantimentos. Ninguém queria comprar outra coisa que não fosse produto de necessidade básica. É um negócio assim, guardadas as devidas proporções, é parecido com o que ocorreu, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, ou até mesmo agora na pandemia, em que as pessoas, a gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Então as pessoas adotam uma postura preventiva. E aí, com isso, o comércio, que não fosse dos gêneros alimentícios, ele sofreu um baque brutal. E aí veio a segunda onda, que é o desemprego. As pessoas, os empresários, sem dinheiro para honrar seus compromissos, começaram a ficar inadimplentes. E aí começaram a ser protestados. E aí muita gente começou a quebrar. E aí as pessoas, diante dessa postura toda de incerteza, o que acontece? Começa a mandar a gente embora. Então o desemprego cresceu de forma acentuada e sempre nesse ambiente de incerteza. O que vai acontecer amanhã? Ninguém sabia dizer. E mesmo depois de mais de 30 anos, muita gente ainda não conseguiu recuperar o dinheiro perdido. A dona Ilza, por exemplo, foi uma das vítimas do Plano Collor e perdeu a economia de toda uma vida com o confisco da poupança. Sei que a gente tinha o dinheiro de comprar uma casa em qualquer lugar, no melhor lugar aqui no Novo Mundo. A gente tinha dinheiro para comprar. Essa casa ainda sobraria dinheiro de comprar um carro. A metade do carro ainda naquela época. Aí eu caçando casa para alugar. Quando eu cheguei, meu esposo chegou de tarde e falou para mim: meu bem, não precisa mais de sair para comprar casa. Procurar casa para comprar. O Collor levou nosso dinheiro tudo. Assim como para muitas famílias,
Para a dona Ilza, não foi nada fácil se deparar com essa situação. Ela ainda conta como foi difícil acreditar que o dinheiro guardado para a casa nova tinha sumido. Eu falei, não acredito. Aí eu destampei a chorar. Me deu crise de nervo. Eu passei mal, fui para o hospital, passei a noite inteira internada. Queria pegar a televisão, quebrar a televisão de raiva. E xingava esse homem. Ele falou, liguei para você ver. Quando eu liguei, na cara dele, falando que eu peço a Deus todos os dias que Deus tira isso de mim, porque a raiva que eu tenho dele não é pouca, é muita. Em contrapartida, alguns brasileiros conseguiram recuperar o dinheiro. O Ramiro Fernandes conta que existia uma espécie de documento que auxiliava no processo de recuperação do valor confiscado. Mas eu me lembro que era um documento que você recebia da Caixa Econômica Federal, preenchia, entregava na Caixa, que era o sistema financeiro da época, e eles faziam o processamento interno lá. Eu me lembro que deve ter levado uns 2 meses no máximo, para eu receber a informação de que estava tudo ok, e depois a quitação do imóvel, junto com o fundo de garantia que eu também coloquei lá. E não foi só a população que não sabia o que fazer. A própria imprensa também se viu sem um norte, perdida com tantas incertezas. Como explicar para a população um cenário tão confuso? O jornalista Sidney Pimentel explica que foi disponibilizado um curso para jornalistas. Foi uma coisa interessante à época, o Conselho Regional de Economia resolveu disponibilizar um curso de economia para jornalistas. Foi uma iniciativa bacana, uma parceria muito interessante entre o sindicato dos jornalistas e o Conselho. Lembro muito da professora Sônia Perobon, professora muito competente, uma economista muito competente, e nos deu esse curso. Foi um curso de várias semanas. Então, foi uma das estratégias que nós, jornalistas, encontramos para decifrar todo o contexto. Mas, claro, antes do curso já tínhamos que entender. Então, era conversando com autoridades, era conversando com economistas, conversando com empresários, né? E tinha o lado, era uma cobertura de 2 lados, né? de duas frentes. Primeiro, entender o que estava acontecendo e transmitir para o público, e também ouvir o povo para captar os seus sentimentos, né? E transmitir tudo isso. O cenário econômico só piorava, e a imagem do primeiro presidente eleito depois da ditadura não era das melhores. Segundo Sidney, que trabalhava em uma rádio na época, muita gente ligava perguntando o que iria acontecer. As pessoas, de um modo geral, a pergunta era sempre essa: o que vai acontecer conosco? O que vai acontecer conosco? Todo mundo queria saber isso. E nós também gostaríamos de saber. É trágico, mas às vezes acaba até sendo irônico. As pessoas ligavam para os veículos de comunicação, para o jornal, para a rádio, mandavam carta para o jornal, ligavam na rádio e sempre perguntando o que vai ser de nós. E nós, como jornalistas e também como cidadãos, perguntávamos o que vai ser de nós, o que vai ser desse país, né? O certo é que a inflação, de fato, caiu no primeiro mês. Ela veio de 80% para algo próximo, não lembro o número exato agora, mas algo próximo a 3%. Mas daí a 5 meses, 6 meses, ela já tinha voltado a 10%, 12% ao mês. Então, ou seja, foi um plano que exigiu um sacrifício inédito para a população e com resultados pífios em termos de combate à inflação e resultados desastrosos em aspectos econômicos e sociais. Hoje, 18 de março de 2022, 2 dias após completar 32 anos do confisco das poupanças no Brasil, o país ainda sofre com as consequências. Com toda certeza, não é uma memória feliz para o povo brasileiro. Este capítulo da história do nosso país deixa muitas lições para a importância da estabilidade econômica e da responsabilidade das decisões de um governo sobre a vida das pessoas. O Brasil não
Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta você acompanha uma grande matéria sobre a prática da acupuntura. Até já! O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do Céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano e agora trazemos uma reportagem especial feita pelo Alan Ribeiro, nosso correspondente em São Paulo, sobre acupuntura. Cada vez mais valorizada, essa técnica complementar ajuda a resolver vários problemas. Vamos conhecer mais seus benefícios. Qual é o poder de uma simples agulha? Na medicina oriental, ela é capaz de manter o equilíbrio entre corpo e mente. Nascida na China, a acupuntura é um método terapêutico que se caracteriza pela inserção de agulhas na superfície corporal para tratar doenças e promover a saúde. Os diagnósticos tomam como base o próprio corpo, que apresenta quais os pontos no organismo precisam de manutenção. Avalio o paciente, eu faço uma avaliação com anamnese, com algumas perguntas de rotina do paciente, se ele dorme bem, se for uma mulher que ainda tem a fertilidade muito presente, que tem um ciclo menstrual, eu pergunto como que é. Então, assim, eu faço essa anamnese e aí depois eu avalio pulso e língua, porque a medicina chinesa a gente faz uma avaliação de pulso e de língua para ver os maiores desequilíbrios que estão internos. E aí, sim, eu vou definir quanto de agulha eu vou utilizar. E quem é adepto à terapia sente a satisfação de ter a vida transformada pelo poder das pequenas agulhas no corpo. É muito além do que somente tratar uma enfermidade em específico, mas o grande objetivo é manter a harmonia no organismo. Kelly Alencar buscou a terapia para tratar dores e desequilíbrios hormonais, mas depois de alguns meses pôde conhecer outros benefícios. Nesses 3 meses que eu venho feito a acupuntura, o que eu tenho sentido? Eu tenho sentido um equilíbrio energético no meu corpo. E de forma prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu durmo melhor agora, eu tenho uma melhora na qualidade do sono, eu tenho uma resposta imunológica melhor, eu tenho mais relaxamento, eu consigo gerenciar melhor o estresse do dia a dia que todos nós temos, tenho mais disposição. Alguns órgãos que eu busco tratar específico têm apresentado melhor funcionamento, significante, inclusive, em pouco espaço de tempo. Então, eu aconselho, eu acho que a gente tem que unir, porque, afinal de contas, a acupuntura
é da medicina tradicional chinesa e é uma das medicinas mais antigas que a gente tem no mundo, né? E eu acho que a gente não pode desperdiçar esse conhecimento, essa técnica. É muito bom para a saúde, para a vida como um todo. O campo de atuação da acupuntura é amplo devido à sua própria natureza e mecanismos de ação. Ao estimular o sistema nervoso, a técnica regula o funcionamento de todo o corpo. Cada vez mais surgem profissionais especializados com técnicas que atendem necessidades específicas de cada paciente. A acupuntura não tem uma contraindicação para ninguém. Gestante, idosos, crianças, a acupuntura tem indicação. O que é importante a gente ter ciência e procurar um bom profissional é porque dentro da acupuntura tem as especializações, né? Então, tem uma pessoa que é mais especialista em ortopedia, tem aquela pessoa que tem um foco maior em ginecologia, ou pediatria. Dentre as várias ramificações está a auriculoterapia, técnica que consiste em utilizar agulhas ou sementes na região da orelha. Todas as regiões e órgãos do corpo humano estão representados como se a orelha fosse um pequeno feto disposto de cabeça para baixo. A terapia chinesa, ela se difere da acupuntura porque ela é localizada exatamente na orelha, né? Então a gente não foge, né, do espaço da orelha. A orelha, ela é mapeada, assim como a acupuntura, com muitos pontos, com ações fisiológicas e energéticas, e através de uma zona reflexa, onde é estimulado o ponto, esse ponto é mandado para o cérebro, e do cérebro é mandado para o órgão, né, que a gente quer estimular, para a musculatura, enfim. Os pontos eles já são pré-determinados na auriculoterapia ou na acupuntura auricular, e a gente estimula esses pontos de acordo com a queixa do paciente ou com o padrão de desarmonia que ela encontra. A terapia não foca unicamente em um órgão, mas trabalha todos os pontos que podem estar interligados a uma enfermidade. Matheus Moreira dá o exemplo de um tratamento direcionado ao estômago, que pode ter outros fatores que deverão ser levados em conta. Na auriculoterapia nós temos o ponto do estômago, mas é um conjunto de técnicas, um conjunto de pontos para um fim, né, específico. Então, além do ponto do estômago, nós temos outros pontos que vão ativar corretamente a função fisiológica, né, e biológica do estômago naquele momento, daquele paciente. Então, sim, né, a gente consegue tratar desde o estômago, desde questões fisiológicas até questões emocionais. Os resultados obtidos com a técnica são semelhantes aos da acupuntura. O especialista explica que a maioria dos pacientes busca soluções mais imediatas, mas que a terapia é muito mais ampla. A aurículo, como a acupuntura, a gente consegue os benefícios sutis, que são os emocionais, e os benefícios fisiológicos, né? Normalmente, a busca hoje no Ocidente é mais por dor, né? Então, a gente consegue um resultado bem satisfatório com a analgesia, ação anti-inflamatória, tá? E a visão da medicina chinesa, vendo a acupuntura como uma prática integrativa, observa e enxerga o paciente como um todo. Então, nós não tratamos somente a queixa, nós tratamos o doente, não a doença, né? Então, tratando o doente em processo de cascata, a gente consegue melhorar essas queixas. As técnicas vão muito além do uso de agulhas. Para aqueles que têm fobia desses objetos perfurantes, é possível obter resultados semelhantes utilizando-se de outros meios. Uma delas é a moxa, uma espécie de incenso aplicado em pontos estratégicos do corpo. A moxa é esse bastãozinho aqui, tá? Ela parece um incenso, mas não é, são ervas medicinais que tem aqui dentro. A gente liga ela, ela vai sair uma fumacinha densa e ela tem um pouco de cheiro também, e a gente usa para tonificar, tá? Então, como que é utilizado? Em vez de eu colocar agulha em determinados pontos, eu utilizo a moxa próximo, aquecendo aquele lugar.
então não precisa dar agulha ali para introduzir. E para quem não tem medo ou está disposto a superá-lo, a especialista mostra como são as agulhas utilizadas no procedimento. Mas a agulhinha é muito fininha, não precisam ter medo, né? A agulha, além dela ser fininha, eu trouxe uma aqui para mostrar para vocês, ela é bem fininha e ela é móvel, ó. Ela consegue ter uma mobilidade bem legal, então, assim, ela não tem aquela sensação de injeção, né, que o pessoal está acostumado aí de agulha, né, agulha da medicina ocidental, né, que é a nossa medicina. Vale a pena ressaltar que os efeitos superam o desconforto de algumas picadinhas, e quem já é adepto recomenda. Às vezes o pessoal tem preconceito, mas se levar agulhada dói. Isso aí a gente não tem que pensar nisso, porque é melhor o resultado, transpõe qualquer coisa. E é assim, é uma picadinha ali na hora, não tem dor, acho que a dor que a pessoa busca para curar é muito maior que isso, né? Então eu recomendo que primeiro se experimente, antes de você deixar de fazer um tratamento, porque uma outra pessoa disse que dói, que é ruim. Cada um tem a sua história. Apesar de ser uma técnica muito antiga, como vimos na primeira parte dessa matéria, a acupuntura tem também suas adaptações tecnológicas atuais e pode também ser praticada com o uso do raio laser. Como uma técnica milenar como a acupuntura, de mais de 5.000 anos, pode ter como aliada a tecnologia. Cada vez mais os procedimentos têm se modernizado. Mas tudo isso sem deixar de lado os ensinamentos compartilhados ao longo de milênios. As agulhas já não se fazem necessárias para que se possa atingir o bem-estar do paciente. Tudo é feito de maneira indolor, apenas com a luz de um laser. A laser terapia, uma técnica recente na acupuntura, substitui as agulhas por feixes de luz de baixo efeito térmico. Ela é capaz de trazer efeitos semelhantes nos mais de 200 pontos espalhados por todo o corpo. Esse tipo de técnica ele já é muito utilizado em outros países há bastante tempo, porém no Brasil ele é meio que recente. Né? As pessoas tinham um pouco de restrição, eu comecei a trabalhar com essa técnica já desde 2016, 2015, já comecei a trabalhar. Eu tenho uma parceira de trabalho que ela trabalha desde 2007 com essa técnica, ela começou em Israel com essa técnica e depois trouxe para o Brasil, e hoje nós vemos que, na verdade, o futuro já começou, né? Então, nós não precisamos somente mais da técnica da acupuntura com agulha, os resultados são exatamente os mesmos, porque os pontos utilizados são os mesmos, e o laser ele ainda tem a vantagem de ter uma ação celular, né? Todos nós temos receptores de luz nas nossas células, e foi isso o meu trabalho de mestrado, inclusive, e o trabalho de doutorado dessa minha parceira. Nós estudamos a interação da luz na célula, então a célula capta e faz uma série de transformações celulares. Então, a gente tem essas duas vantagens, o ponto de acupuntura e o ponto recebendo luz. Então, essa é a ferramenta que nós utilizamos. Em comparação com a acupuntura convencional, a realizada com laser tem efeitos que se estendem por um período bem maior. A agulha, ela tem um resultado mais agudo. Então, o que acontece? Um pesquisador, ao comparar a agulha e o laser ali, ele verificou o quê? Que quando a gente põe a agulha, ela tem um efeito agudo. Então, ele vem uma ação rápida que vai se diluindo ao longo do tempo. O laser é o contrário. Ele tem uma ação que começa mais lenta, só que ele vai crescendo em relação ao tempo. Então, a diferença é, o laser ele tem uma duração maior pós-sessão, justamente por esses efeitos celulares, né? Porque a célula, ela tem um efeito em cascata, né? Então, ela começa ali com um conjuntinho de células que vai passando ali para as outras células, assim como todas as reações celulares. Então, o interessante do laser seria as respostas, elas continuam acontecendo mais a longo prazo. Então, nesse sentido, faria jus, né, o que nós escolhemos de tratamento, que é, por exemplo, uma vez por semana. Então, uma vez por semana com laser seria bacana. Então, ele
faz com que o resultado chegue, mas ele permaneça por mais tempo. Diferente da agulha sozinha, que você precisa pedir para o seu paciente pelo menos 2 vezes por semana para começar o tratamento, né? Para vir esse efeito agudo, aí o efeito vai embora, aí agudo de novo vai embora e o corpo trazendo esse resultado. Quem faz uso das técnicas confirma os bons resultados. Para Kelly Scandelai, o procedimento foi essencial para pôr fim a uma dor nas costas. Procurei, na verdade, a acupuntura, né? Por conta de uma dor na cervical, eu estava meio travada, e aí um casal de amigos me indicou uma profissional, né, a Paula Alonso, e aí eles me indicaram ela, marquei, fui, porque eu não estava conseguindo mexer meu pescoço, parecia que eu estava com um torcicolo. E aí, a primeira vez, eu já tinha feito acupuntura, há muitos anos atrás, mas, tipo, fiz 2 sessões. Aí fui, encontrei com a Paulinha, né, eu chamo ela de Paulinha, encontrei com a Paulinha, ela me escutou primeiro, fez uma análise e começou a colocar os pontos das agulhas. Para a paciente, os resultados vão muito além daquilo que ela mesma esperava. Continuei indo 1 vez por semana, e aí eu comecei a associar o tratamento, na verdade, da acupuntura para outras coisas, né? Então, para ansiedade, tipo, para nervoso, me ajudou a emagrecer. Eu me equilibrei inteira, assim. E hoje eu recomendo, assim, para qualquer pessoa fazer uma acupuntura com um profissional especializado que tenha, né, todo esse gabarito todo, eu não troco por nada. Assim, é incrível. A acupuntura laser não tem contraindicação, podendo ser feita em todas as idades. A técnica é uma ótima solução para públicos sensíveis às agulhas na pele, como os idosos. Além disso, pode ser uma aliada às grávidas durante o período de gestação. Então, ele seria aberto para todos os tipos de segmento da população, desde os recém-nascidos, né, que tem coliquinha, que se mexem muito, né, que eles se sentem desconfortáveis com a agulha, né, na hora que a gente espeta ali a agulha e tudo mais. Então, desde os recém-nascidos até a terceira idade, não tem contraindicação nesse sentido. Só que o que acontece? Por que é interessante o laser no sentido, por exemplo, da terceira idade? A terceira idade tem a pele bem fininha, né, Alan? Então, aquela pele que muitas vezes, quando eu já atendi, você põe a agulha, fica até pendurada a agulha, assim, né, naquela pele fininha, pouco músculo. Então, assim, na hora que você tira a agulha, às vezes fica até um hematoma, né? Às vezes até um hematoma importante a agulha, dependendo da espessura da agulha que você utilizar. E nas crianças, as crianças que são mais hiperativas, então crianças com até mesmo um autista, né? Ele tem uma característica de se mexer mais, enfim, de não aceitar o toque. Então, seriam populações aí que são bastante recomendadas, mas assim, não tem contraindicação. O tratamento feito em gestantes pode, em um primeiro momento, gerar certa desconfiança, mas todas as aplicações são feitas distantes do útero. Gestante pode receber laser puntura. Tem muitas pessoas que têm dúvidas com relação a isso, né? Será que o laser, né, vai acontecer alguma coisa, vai fazer alguma coisa de ruim? Mas não, porque assim, nós não aplicamos no útero gravídico, né? Então, a gente não põe o laser ali encostado na barriga da mamãe. Então, quer dizer, não vai ali uma ação no feto, e ainda assim estão acontecendo estudos ainda, para ver se realmente, né, nós sabemos que não há nenhum tipo de interação com o feto, mas cada vez mais se estuda nesse sentido, para as pessoas perderem esse medo. Na gestante, o que a gente faz? Faz pontos igual esse que eu te falei, no cantinho da unha, na lombar, que está atrás, está longe, né, daquele útero daquela gestante. E a acupunturista que hoje se dedica a essa moderna técnica não chegou até aí por acaso. Ela sentiu literalmente na pele e também no resto do corpo os benefícios da acupuntura. Eu tive uma depressão, né, bem acentuada, bem importante. Eu passei por um tratamento psiquiátrico, mas eu tive a recomendação de uma amiga na época, que ela me falou assim: Paulinha, por que você não faz o seguinte? Toma o medicamento do seu psiquiatra, só que faz acupuntura junto,
porque na minha casa teve uma história do meu marido, um histórico importante dele conseguir desmamar desse medicamento mais rapidamente, porque a acupuntura ela vai se entrelaçando com o tratamento e aí a gente consegue deixar aquele medicamento, né, da alopatia, não vou dizer mais rápido, mas com mais suavidade. E aí foi quando eu conheci, né, a acupuntura. A acupuntura é apenas um dos milhares de tratamentos ofertados pela medicina chinesa. E cada vez mais, passado, presente e futuro caminham juntos para o bem-estar da humanidade. A gente não pode esperar a doença mais grave chegar, que no caso aconteceu comigo, né, de uma forma por uma perda, né, eu tive uma perda familiar. E a partir daí, eu vi que a acupuntura, né, a medicina chinesa, na verdade, ela vem muito mais como um fator da gente se proteger de outros fatores que possam acumular, né, de uma vez só. Então, eu vejo que a medicina chinesa tem caminhado nesse sentido. Dentro da medicina chinesa, a acupuntura, a laserpuntura são terapias externas, são apenas algumas das terapias que existem. Existem outras terapias, como, por exemplo, o próprio exercício físico, por isso as pessoas na China fazem muito Tai Chi Chuan, né, fazem aqueles exercícios com respiração, elas tomam fitoterapia, fazem dietoterapia, então elas se cuidam muito externamente e internamente. E eu vejo que isso já está num processo de caminho aqui no Brasil, né, no Ocidente como um todo. Então as pessoas estão prevenindo doenças e não esperando chegar. Nós sabemos que processos inflamatórios aí exacerbados, né, por exemplo, na alimentação, elas interferem negativamente no nosso corpo, e nós fazemos essa prevenção retirando alguns alimentos inflamatórios, e a acupuntura nada mais é do que um desses fatores que nós vamos somando no nosso dia a dia, seja no tratamento semanal, quinzenal, mensal, tem pessoas que fazem mensal também, né, justamente por não ter nenhum desequilíbrio muito forte, assim como prevenção, eles optam por essa ferramenta para ajudar na saúde. Então, o futuro, na verdade, já chegou, né? O futuro que a gente fala é o quê? A prevenção, é cuidar da doença antes que ela chegue, é ter um olhar para si mesmo. O programa Primeiro Plano termina por aqui. Continue com a TV Pai Eterno. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!